Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Luísa Passos, eu sou arquiteta aqui do escritório Bambu Arquitetura e hoje a gente está no segundo episódio do quadro Café com Bambu. Nesse episódio a gente trouxe o convidado Caio, que vai falar um pouquinho para vocês sobre projetos complementares de engenharia. Caio, se você pudesse apresentar para o pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, sou engenheiro aqui do escritório. Eu trabalho com essa parte dos projetos complementares, já tive experiências em obras também, sou engenheiro civil e estou aqui dando esse apoio aí para o escritório para a gente entregar sempre um bom projeto para os clientes. Nesse quadro, a gente responde várias perguntas dos nossos seguidores, mas para não perder o costume, a primeira pergunta é sempre minha. Caio, se você puder explicar um pouquinho o que são esses projetos complementares de engenharia, qual que é a importância deles para um projeto arquitetônico, o que seria isso? As pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando que eles entram, como que a gente alinha isso com a arquitetura? Os três principais projetos complementares, né, que a gente tem são os projetos estruturais, projetos elétricos e projetos hidráulicos, né? Esses projetos eles são importantes porque eles são os projetos que vão fazer com que a arquitetura ela saia do papel, com que tudo se forme, né? Então a gente faz muitas vezes a gente associa isso ao corpo humano, né? A gente tem a parte de fora, que é o que a gente vê, que é a nossa arquitetura, né? A gente tem a parte estrutural, que são os nossos ossos, os nossos músculos. A gente tem a parte hidráulica, que, por exemplo, é o nosso coração, que bombeia sangue para o corpo inteiro. E a parte elétrica, que são os neurônios, que passam os comandos para o nosso corpo para a gente poder fazer tudo que a gente faz, né? Então, os projetos complementares de uma residência é basicamente isso. A estrutura para deixar a casa do jeito que a arquitetura quer, a hidráulica para que tudo funcione bem, da parte de chuveiros, pias, esgotos, e a parte elétrica também, tomadas, interruptores, iluminação, toda essa parte. Bacana. Então a gente tem os projetos complementares de engenharia sempre caminhando junto com a arquitetura e tendo a necessidade e a importância de ser compatibilizado. Então um projeto ele sempre precisa estar de acordo com o outro para não ter nenhuma interferência na obra, nenhum problema na hora da execução, né? Sim, exatamente. Legal. Então eu vou começar agora, eu vou ler a primeira pergunta do nosso seguidor, Mário. Tem um pouquinho a ver com isso que a gente falou, do estrutural e da arquitetura. Ele perguntou qual que é a ordem. Ele perguntou se o projeto estrutural só pode ser feito depois da arquitetura. Sim, a arquitetura ela sempre é a base de tudo, que é onde a gente vai saber. É na arquitetura que se é pensado os espaços, uma ergonomia das coisas e tudo mais. Então o projeto de estrutura ele sempre vem depois que a arquitetura está pronta. Até porque assim, o objetivo da estrutura em si é sempre estar escondida dentro da arquitetura. É fazer a casa não cair, né? Brincadeira, não é só isso, tem outras coisas. Mas vamos lá, próxima pergunta. Seguidora Letícia perguntou: precisa fazer a topografia para o projeto estrutural? Eu acho que isso tem um pouco a ver com uma confusão que as pessoas fazem entre topografia e sondagem, né? Em alguns casos. Sim, não é obrigatório, mas ela traz muitas informações pra gente, informações importantíssimas, inclusive, né? A topografia ela vai nos trazer informações de como vai estar o terreno, se ele sobe, se ele desce, se ele tem muitas ondulações. E isso é importante porque a gente precisa ver. Isso é importante até para a arquitetura, né? Sim. Mas para os complementares é importante para a gente saber se vai ter muro de arrimo ou não, para a gente saber se, por exemplo, a água de chuva ou esgoto, a gente vai conseguir levar até o ponto de deságue dele por meio da gravidade, ou vai precisar instalar pontos de bombas para bombas hidráulicas. Então ele tem uma importância muito grande para a gente ter esse conhecimento de como as coisas vão caminhar no projeto. Legal. E aí então a topografia é o desnível do terreno, né? As alturas desse terreno, declive ou aclive, e a sondagem. Agora é uma pergunta minha, né? Que eu tô me intrometendo aqui na pergunta da Letícia. O que é essa sondagem? Sim, a sondagem ela é importantíssima porque a sondagem a gente vai conhecer o subsolo da sua casa. O subsolo, assim, não que vai ter um subsolo, mas a gente vai conhecer
o terreno embaixo da casa, que é onde a gente vai fazer a nossa fundação. Entendi. Então a gente vai ver o tipo de solo, a gente vai ver a resistência do solo e a gente vai ver também se tem presença de nível d'água ou não. Com isso a gente consegue fazer o dimensionamento da fundação da casa. Legal, então esses itens que a gente está falando, né, a topografia e sondagem, eles são itens que vão dar um parâmetro para algumas decisões que a gente vai tomar, tanto no projeto arquitetônico quanto no dimensionamento estrutural. Sim, né? São itens que vão levar a gente a fazer um projeto sempre mais econômico. Legal, ótimo. Próxima pergunta da Renata. Quem define tomada? É o engenheiro ou é o arquiteto? Quem define tomada, assim, por norma, existe uma quantidade mínima. Mas geralmente as tomadas são definidas no projeto arquitetônico, que é onde se é pensado questão de posicionamento, compatibilizado com móveis, estética. No projeto de instalações elétricas, a gente vai mais para a questão do dimensionamento, da potência de cada tomada, do disjuntor necessário. Então, normalmente, aqui no escritório, a gente tem uma facilidade e uma sorte muito grande de ter o Caio como sócio, porque a gente, na arquitetura, vai posicionar as tomadas. Então, eu vou falar assim, atrás aqui desse móvel, eu pensei no projeto que eu vou ter uma cafeteira e o cliente me falou que quer uma B-Blend, por exemplo. Então, vão ter duas tomadas, as duas tomadas tem que ser 220 porque é o aparelho que esse cliente vai usar. Depois de definir a posição da tomada, isso passa para o Caio, para o setor dele de engenharia, que junto com a equipe dele vai fazer todo o dimensionamento e trabalhar isso também junto com o quadro de luz, né? Sim, exatamente. Perfeito. Essa aqui você vai ter que tomar cuidado na hora de responder. Polêmica. Talvez eu vá te jogar pela janela, mas tudo bem. Como é, Caio, para você trabalhar com tantos arquitetos? É uma questão polêmica. Engenheiro e arquiteto sempre tem uma polêmica, né? Tem uma rixazinha, mas tem. Vou deixar você responder. Como que é? Como é o seu coração trabalhando? Não, depois que você aprende, você sendo engenheiro, que você aprende que você vai trabalhar a vida inteira com arquiteto, que você vai ter que lidar a vida inteira com arquiteto, você fica mais acostumado, né? Mas às vezes tem situações, decisões que o engenheiro vai sempre para um lado e o arquiteto para o outro, né? Então, daí que vem Às vezes a gente sai nos tapas aqui, mas tudo bem, vai fluindo e a gente, no final das contas, a gente se ajuda, né? A gente sempre quer o melhor pro cliente, a gente sempre tem que explicar, né? Todas as situações e opções e decisões que ele tem que tomar junto com a gente, porque tudo dá pra fazer, né? Mas tudo custa dinheiro. Então, às vezes, a gente colocou algo no projeto arquitetônico por solicitação do cliente que a gente tem que ajustar na hora que chega no estrutural por uma questão de budget, né? Sim. E próxima pergunta. O Henrique tá perguntando. Na minha casa de campo, quando todos os chuveiros estão ligados, cai a luz. O que seria? O que está acontecendo na casa dele? Olha, precisaria investigar mais a fundo, mas isso daí provavelmente é um erro de projeto ou de instalação, né? Ou de não projeto, né? Ou de não projeto, tem gente que acha que não precisa fazer projeto. O chuveiro, por ser um ponto específico, ele precisa de um circuito exclusivo. Então é um circuito direto que vai do quadro para o chuveiro. Então é um disjuntor e um circuito só para o chuveiro. Se tiver 10 chuveiros, você vai ter 10 circuitos, 10 juntores, cada um atendendo o seu respectivo chuveiro. Então isso é uma coisa que é visto na parte do projeto de instalações. Que é um projeto que é muito importante para a gente ter uma segurança, uma garantia, para a gente entender o que está acontecendo dentro das paredes, né? Porque todas essas instalações, elas ficam escondidas, então a gente não tá vendo por onde o fio tá passando, por onde o cano tá passando, qual cano que estão usando, qual fio estão usando, porque isso tudo é definido no projeto complementar de elétrica e de hidráulica, tá? Sim, às vezes as pessoas não dão muita importância para esses projetos, justamente porque quando bem feito você não os vê, né? Você não vê nada da estrutura, nem de elétrica, nem de hidráulica, né? E falando em quando tá mal feito e a gente vê o que tá acontecendo, próxima pergunta. Eu não consigo ler o nome dele, porque tem umas letrinhas muito pequenas aqui, mas... Minha casa é relativamente nova e tem muitas fissuras. O que aconteceu? Bom, surgimento de fissuras tem vários motivos, né? A gente sempre associa
numa primeira etapa, ao projeto estrutural. As fissuras, para nós engenheiros, elas nos dizem o que pode estar acontecendo. Então, dependendo da posição, do tamanho dela, da angulação dela, a gente pode ter problemas de recalque de fundação, que é quando a sua casa não foi bem dimensionada e ela começa a afundar no solo, isso gera fissuras. Você pode ter deformações excessivas, que é quando você projeta uma viga abaixo do necessário e ela se deforma muito, esse esforço passa para a parede fissura. Então teria que fazer uma investigação, mas geralmente isso sempre está associado a etapas de projetos ou não dimensionados ou com alguma falha. Eu já vi fissura até em tijolinho ecológico, sabe? Aqueles tijolinhos que vão empilhando. Acho que a viga acabou afundando eles e meio que esmagando, né? Não teve um planejamento prévio aí da quantidade de tijolinho, a altura. Sim, o tijolinho ecológico ele está sendo muito utilizado atualmente, né? E ele não está dentro da norma de alvenaria estrutural. Entendi. Então ele tem que ser usado como uma alvenaria de vedação. Ele não pode servir como parte para sustentar a estrutura. Então muitas vezes, quando não se faz um projeto, algum empreiteiro constrói da maneira que acha e acaba usando ele para suportar cargas, o que não é recomendado. Entendi. Ele tá lá só para fazer uma vedação, como se fosse uma parede de drywall. Tipo, aqui a gente tem um drywall com revestimento, ele é vedação, ele não tá sustentando absolutamente nada. Sim, ele tem uma função puramente estética e de fechamento. Ótimo, entendi. Próxima e última pergunta, que também é uma pergunta polêmica, que parece um cliente nosso perguntando. Quero um vão na minha casa de 15 por 10. Posso fazer? Sabe por que eu falo que parece nossos clientes? Porque nossos clientes odeiam pilar. E aí eles falam que é o arquiteto que não gosta de pilar, mas os nossos clientes não gostam também. A gente quer vãos abertos, tudo amplo, integrado. Mas e aí, pode um vão de 10 por 15? São tipo 150 metros quadrados sem nada. Poder pode, só que a gente vai precisar ver o que vai ser necessário de custo, porque vai ter um custo muito alto para viabilizar isso daí. Sim. Então a gente tem que bater muito com a expectativa de custo do cliente também, para ver se esse custo vai ficar dentro da expectativa dele de ter esse vão, né? Porque quando a gente fala em vãos grandes, a gente fala numa estrutura mais robusta, mais cara, a gente fala numa laje, num sistema de laje também mais robusto, que acaba ficando mais caro, né? Então precisa ver se é uma coisa que o cliente está disposto a arcar. Tem materiais, né? Concreto, estrutura metálica e outras soluções, mas tudo isso vai dando uma variação muito grande. Para mim, o projeto estrutural, eu acho que, na minha visão, a maior importância dele, além de, óbvio, a casa não cair, mas é entender o custo, né, disso tudo. Sim. Hoje em dia a gente tem diversos materiais, tem estrutura de concreto comum, concreto protegido, tem estruturas metálicas. No final das contas é ver essa viabilidade econômica. Às vezes na região tem certo material, a mão de obra está acostumada com tal execução, às vezes não, então precisa ver até essa questão da localidade para ver se... E para finalizar, quando a gente está falando com o cliente, começando algum projeto, eu tenho muita dificuldade, e eu acho que diversos profissionais da área têm, que é explicar para o cliente a importância dos projetos complementares. E eu acho que você poderia hoje falar um pouquinho para a gente por que às vezes as pessoas não dão tanta importância, por que será que a gente tem esse impasse em alguns casos? Assim, eu acredito que, como eu falei, esses projetos são projetos que muitas vezes a gente não vê. Você entra num prédio, você não fala, nossa, o prédio não caiu, que bom. Você liga a tomada, você não fica feliz pela tomada estar ligando, que é o que você espera. Então são coisas que para as pessoas, quando elas olham, é uma coisa normal. Então elas não dão muita importância a isso. Só que esses projetos, eles têm uma importância porque, como eu falei, a arquitetura, ela tem uma questão estética e de ergonomia, de espaços bons, bem dimensionados.
E esses complementares vão fazer com que a casa funcione bem. Sim. Né? Então, você vai economizar dinheiro quando você faz esses projetos complementares, quando você não precisar ficar fazendo manutenção. Sim. Devido a patologias, fissuras que vão ficar aparecendo, ou entupimentos, problemas de quadro elétrico, disjuntores caindo. A gente até fez um curso, né, falando de patologia, que a maior causa de patologias em construção civil normalmente é relacionada com a hidráulica, né? Sim, sim. Você tem muita patologia na hidráulica justamente por ou não ter o projeto ou não, na hora da execução, não seguirem o projeto, né? Então são coisas que são premissas que pra gente estar fazendo o projeto é meio óbvio. Sim. Então a gente sabe exatamente como vamos seguir dessa e dessa maneira. E muitas vezes para a pessoa na obra, ela, por experiência própria, ela quer seguir de uma outra maneira. E a gente sempre fala que é importante ter um projeto, porque assim, essa patologia, ela não vai aparecer na época da construção. Ela vai aparecer quando tiver tudo pronto. Sim. E você já estiver morando lá dentro. E aí você não vai conseguir ligar pro seu pedreiro ou pro seu empreiteiro e falar para ele lá arrumar. Sim. Você tendo o projeto, você tem essa garantia. E até mesmo aumenta o valor do seu bem quando você for vender também, você entregar todos esses projetos. É uma documentação muito importante. Sim. E é uma documentação que, por exemplo, quando você vai usufruir de uma casa, você vê a almofada que está ali, a cor da parede, a luminária que você colocou. Então, tudo que está visível, e são inclusive coisas que a gente consegue trocar com mais facilidade. Por exemplo, eu consigo trocar uma luminária, uma máquina de ar-condicionado, mas não dá para trocar a fundação de uma casa que está enterrada, ou a obra de trocar um encanamento inteiro de uma parede. Então essas coisas que estão escondidas é onde a alocação de recurso deve ser muito valorizada e muito priorizada no momento da obra. Não tem que ficar economizando com cano, comprando fiação vagabunda, desculpa o palavrão, mas são coisas que a gente sempre tenta orientar, tenta explicar o motivo, mas eu sinto que cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância disso, né? Sim. É uma educação que a gente ainda mais em residência, né? Porque num prédio você ainda pode ter aquela desculpa, tem o zelador, ele vai me ajudar. Sim. Numa residência é você que vai fazer tudo, né? Desde pequenas manutenções até trocas de bombas. Sim. Pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo mais uma caixinha de perguntas para vocês mandarem mais perguntas pro Caio, porque foi recorde de perguntas. Acho que é um assunto que o pessoal tem muita dúvida e realmente não entende, né? Por ser uma coisa diferente do projeto normal de arquitetura ou interiores. E Caio, muito obrigada pela sua participação, por ter parado um pouquinho a correria de projeto para vir conversar com a gente. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Pra você, ai, ficou ruim. Dá pra cortar depois? Onde a gente traz? Ai, já ficou ruim.